que vai acontecer com o preço do café a partir de 1º de agosto? Estou gravando esse vídeo, 31 de julho, amanhã começa o jogo do tarifaço do Trump. Maramix quer fazer a sua avaliação, na minha pessoa, do Rafael, muito prazer, para a gente saber como é que vai ficar o mercado de café agora. A gente trabalha com café, importante, a gente conversou bastante, a gente pesquisou bastante e vamos emitir a nossa opinião por aqui. Pessoal, dentro dessa questão do tarifaço, parece que cerca de 1.500 itens seriam tarifados, né, com 50%, diferente dos 10% lá do início do ano. Mas foram selecionados, ali parece que 654 produtos que não seriam tarifados, como por exemplo laranja, os aviões da Embraer, entre outros que são interessantes lá para o Tio Sam. E o café continua com 50%. Então a gente precisa resolver como é que vai ser esse negócio do café, né, pessoal? A gente precisa saber o que o café, como é que vai ser o futuro do café aqui para a gente que trabalha com isso. Então o que a gente tem que considerar, pessoal? O americano, ele pode comprar o café de qualquer lugar do mundo mais barato em relação a taxas do Brasil. Deixa eu colocar aqui, pronto. Ele pode comprar o café mais barato, por exemplo, do Vietnã, Indonésia, Nicarágua, Colômbia, Peru e Etiópia, que são países produtores, tá, com taxas entre 10% e 20%. Então, quem vende desses países para os Estados Unidos, né, tem na entrada uma taxa menor. Então, eles ganham competitividade. Então, preço por preço, como a gente fala de commodity, a taxa deixa o Brasil com um problema grande de preço, porque tem essa taxa na importação nos Estados Unidos. Tá? Então a gente não pode considerar que o Brasil vai continuar sendo competitivo. Os Estados Unidos vai ter que comprar de outro, muito possivelmente não vai ter, né, um consumo do Brasil. Mas temos que considerar algumas coisas. Então, por exemplo, os Estados Unidos consome 30 milhões de sacas por ano. O consumo mundial é quase 180 milhões de sacas. Então ele é um big de um player de consumo de café. Tá? Então ele precisa de muita gente produzindo café para poder fomentar o mercado dele. Né? O Brasil atualmente oferece para os Estados Unidos cerca de 8 milhões de sacas por ano. Tá? 30% do que ele compra é do Brasil. E se nós pararmos de vender, aonde que ele vai buscar esse café? E veja que eu estou construindo um raciocínio para a gente chegar na conclusão lá no final do vídeo. Tá? Os maiores produtores de café do planeta são disparado o Brasil. Né? A gente tem aqui, por exemplo, o Brasil com cerca de 62 milhões de saca, certo? O Vietnã, que é o segundo maior produtor do planeta, com 30 mil sacas. Ele produz metade do que o Brasil produz. E o Brasil produz hoje 30% do café do planeta inteiro. É muita coisa. Então, sair do Brasil para ir para outro não é tão fácil. Então, o terceiro maior produtor é a Colômbia. A Colômbia, as pessoas confundem até a Colômbia como sendo o país do café. Realmente ela tem cafés especiais de excelente qualidade, é um grande produtor, mas está longe de ser o maior produtor. Ele leva a fama por conta da qualidade. Então, ele tem muita qualidade. A Colômbia, veja, entre esses maiores produtores aqui, ela é o único país que é próximo em logística, que tem uma logística parecida com a do Brasil, né, em termos de custo, de distância, os outros são muito longe. Ou seja, está sendo adicionado valor de logística no preço do café que antes não existia, porque não vai dar para a Colômbia suprir esse volume, até porque muitos outros mercados já consomem café colombiano que não vão trocar, né? Então, pessoal, a gente tem um desafio. Pô, da onde vão sair esses 8 milhões que o Brasil vai parar de fornecer? Eu peguei aqui o primeiro exemplo, o Vietnã, e a maioria dos grandes produtores, como por exemplo a Indonésia, está tudo ali por aquela região. Se for para fazer uma rota tradicional, né, dos produtos que vêm, que passam pela Europa, vêm para o Brasil, sei lá, quintuplica o custo e o tempo para chegar nos Estados Unidos. Então é uma rota inviável, né? Olha só, o Vietnã está aqui, ó. Se ele tiver que sair daqui, passar aqui por esse estreito, ele não passa mais porque está em guerra, vai ter que dar a volta aqui embaixo, pela África, para vir até aqui. Inviável. Agora, se for pelo Pacífico, diminui um pouco a rota, ele sai daqui para ir para os Estados Unidos, ainda assim, olha como que é a distância do Brasil para os Estados Unidos, da Colômbia para os Estados Unidos, e daqui da Ásia para os Estados Unidos, né? Então o sul da Ásia, que é o sudeste asiático, ele está muito mais longe, ou seja, vai demorar mais, vai ficar mais caro, ou seja, o americano vai pagar mais caro, provavelmente o mundo inteiro vai pagar mais caro, talvez não o brasileiro, a gente vai ver por quê. E aí, pessoal, eu queria chamar você para uma reflexão, talvez uma teoria conspiracionista minha, tá? Aqui eu estou chamando, eu particularmente estou chamando de Bolsa de Café de Manaus.
Por que, Rafael? Bom, vejam que aqui em 19 de julho saiu uma matéria super interessante. Rota multimodal conectando o Amazonas, a Colômbia e ao Peru está prevista para 2025, esse ano ainda. Tá aqui a rota, ó, Manaus está aqui, e aqui está uma roda para cá, para cá, para cá, para cá. Não sei se exatamente tem terrestre, se tem só rota hídrica, né, através de rios, né, então a gente não sabe exatamente como que é, mas existe um incentivo para sair de Manaus para esses países. E o que isso tem a ver com conspiracionismo, Rafael? Bom, continuando a mesma matéria aqui, no fato 360 no mesmo dia, só para vocês entenderem, no dia 9 de julho, vou voltar aqui, dia 9 de julho foi anunciado o tarifaço de 50%. No dia 19, 10 dias depois, saiu essa matéria, onde a Simone Tebet, ministra de Planejamento e Orçamento, falou no dia 18 que ia ter essa nova rota para poder, né, que é chamada rota inaugural, denominada Rota 2. É uma rota nova para poder escoar a produção. Produção de quê? O que normalmente sai do Amazonas para lá? Pessoal, ainda não tem, né? Assim, não que eu saiba, pelo menos, um mercado, né, que a gente vê assim, nossa, que importante, né? Assim, a gente, né, escoar por ali. Até porque já existe a coisa nova Rota da Seda, que vai sair daí lá do litoral da Bahia, vai até o Peru, tem outros planos. Mas esse que foi anunciado através dessa matéria, ele me chama a atenção pelo seguinte: Colômbia e Peru têm um acordo de promoção comercial com os Estados Unidos, que é chamado de TPA. E o que eu quero aqui, né, conjunturar com vocês? Pode ser que o Brasil esteja planejando enviar café para esses vizinhos para que eles alimentem o mercado americano. Rafael, fica mais caro, mais barato? Como é que funciona? Pessoal, não entendo de exportação, de importação e de custos. Mas o que me parece que de forma legal ou ilegal, de alguma maneira pode ser que isso aconteça. Ilegal, Rafael, você está acusando? Não, já existem rotas, e a gente sabe, de produtos ilegais entre esses países que entram através dessas fronteiras. E pode ser que seja regularizado, que tenha, né, ali um acordo entre esses países para eles, por exemplo, comprar um produto para depois revender. Pode ser que tenha qualquer coisa. Tá? Eu só estou aqui colocando como uma possibilidade mais viável a gente transportar o nosso café para um país vizinho que tem um bom acordo com os Estados Unidos e eles comprarem o nosso café igual por um valor menor. Isso pode acontecer? Estou suspeitando que pode acontecer, né? Não estou falando que vai acontecer. Tá? Até porque existem barreiras diplomáticas e tarifárias. Então, por exemplo, Donald Trump descobre que o café colombiano, na verdade, é um jeitinho brasileiro de colocar no Colômbia que vende para os Estados Unidos, então ele vai lá e faz 50% na Colômbia também. Então, a gente não sabe, mas é uma possibilidade. É, inclusive, se não tiver nenhuma barreira, uma boa estratégia para poder continuar enviando café para os Estados Unidos, vejo eu. Não sou produtor do café, né? Sou consumidor e utilizo aqui na Maramins. Beleza, Rafael. Se o americano resolveu o problema dele, e o Brasil? Se a gente vai ter que depender dessa rota, depender desse jeitinho, ou a gente vai achar uma solução? Para que a gente vai vender 8 milhões de sacas a mais que são vendidos nos Estados Unidos? Que é muito café. Né? Representa aqui um total aí de pelo menos de 10 a 15% da nossa produção, da produção nacional. Então, pessoal, a gente tem visto nos últimos anos a nossa venda crescendo muito para a China. E a maioria das pessoas, poxa, mas a China está crescendo, vamos vender para lá. Ok, ela está crescendo e está pegando todo o nosso café excedente dos últimos anos, mas ainda não consome todo o nosso café. Sendo que ela está do lado de produtores como Indonésia, como Vietnã. É mais barato para ela pegar de lá, é muito mais fácil, né? É mais rápido. Então, o Brasil falar que vai vender para a China não é eu posso dizer que uma solução. Por isso eu destaquei a China aqui, que é normalmente o que vem em mente, porque a gente tem crescido em vendas para a China, né? Então, para onde que a gente deve vender esse café? Primeiro, pessoal, o mercado europeu ele é muito grande, ele tem consumo crescente durante muitos anos e a gente tem um mercado excepcional. Então, provavelmente, a gente vai conseguir escoar isso daqui, né, por um custo, inclusive, muito parecido com o custo que a gente tem, né, de escoar para os Estados Unidos, escoar esse produto para a Europa.
né? Então, provavelmente vai ser esse o mercado. Tá? A Ásia e Oceania, como tem bons produtores na Ásia, não sei se vai ser o caso. Né? A América do Norte, estamos considerando que com a alta, né, de 50%, a gente não tem competitividade. Isso ainda não é uma certeza, tá? Porque também não entendendo os custos de operação, né, dessa importação e exportação, né, pode ser que, inclusive, 20% com a Indonésia, com mais custos logísticos acima dos custos nossos, pode ser que ultrapasse no valor final. Pode acontecer isso? Não sei, tá, pessoal? Estou conjunturando aqui também sem saber a realidade dos fatos e dessa operação. Mas o fato é que o mundo ele tem ali que se reorganizar, né, pessoal? Já que a gente tem, então, uma mudança na cadeia de fornecimento. Vai ser a dança das cadeias. A gente fornecer para os Estados Unidos, então a gente vai parar de fornecer para ele e vai sobrar o nosso. E vai ter um momento interessante, que é agora, hoje é dia 31 de julho. A partir de amanhã, beleza, eu não posso mais vender porque o cara lá não quer mais comprar porque ficou caro para ele. E aí, o que a gente faz? Eu espero aqui, segurando o meu produzido, será que eu tenho caixa aqui no Brasil para poder fazer, para segurar esse café aqui? E lá, será que eles têm estoque de café para poder falar assim, beleza, não consigo comprar do Brasil por causa de preço, eu vou comprar do Vietnã. O Vietnã vai demorar, se aqui demora 20 dias, lá demora para chegar lá na ponta, na cafeteria, na distribuição, lá no Vietnã vai demorar 2 meses. Então, será que ele tem estoque para isso? Como é que vai ser esse momento? Então, vão ter muitos cenários onde é aquela coisa entra aquela coisa do poker mesmo, né? De esperar, vou esperar aqui porque ele vai acabar vindo comprar mais caro de mim. Então, não vou baixar preço, não vou trabalhar, né? Não vou fazer esforço, vou só ficar quietinho aqui porque uma hora ele vai vir comprar mais caro, porque comprar de lá ele não tem estoque, né? Para ficar 2 meses esperando chegar esse produto ou algo do tipo. É super interessante, né? Bom, ainda a gente tem a inflação prevista para todo o planeta, né, do café, porque a gente vai agregar custos logísticos, excepcionalmente para o americano fica muito mais caro, tá, porque ele vai provavelmente comprar ou de muito mais longe ou mais caro, tarifado do Brasil, tá? Só que para o consumidor brasileiro, a gente vai ter uma queda no preço. Ah, pessoal, por quê? Porque esse café vai acabar ficando aqui. Então, assim, até se resolver, quem que vai comprar o meu café? Aquele que tem menos caixa para esperar solucionar esse problema, ele vai ter que acabar soltando o café no mercado interno por preços melhores. Então, talvez seja uma forma de você que trabalha com café, como a gente trabalha, nosso volume, coitado de nós, é muito pequeno, mas a gente tem que aproveitar esse momento para comprar o café um pouco mais barato. Ir atrás dessas oportunidades. Então, se você tem café para vender com preços, né, assim, de mercado interno, a gente está disposto, né, a saber um pouquinho mais do seu café. E depois, pessoal, também tem um ponto que é a mudança de perfil sensorial. Porque, olha, os Estados Unidos compram café principalmente, então, do Brasil, como todo mundo, mas ele compra aquele café mineiro, ele compra o café do Espírito Santo, ele compra o Robusta de Rondônia, do interior de São Paulo, Arábica. E o que vai acontecer é que ele vai começar a comprar cafés diferentes e vai chegar lá, o pessoal vai tomar um café diferente, porque não tem mais, porque o café é de região, né? Então vai ter uma mudança no perfil sensorial, vai ter uma dança das cadeiras ali, tipo, não, se você tomava mais o café do Brasil, agora você vai passar a tomar o café da Etiópia, porque é lá que eles estão fornecendo, que antes não era do Brasil. Então vai ter esse fenômeno, né, acontecendo. E na tua opinião, Rafael, qual que vai ser o futuro, então, do preço dos cafés? Então, no curto prazo, até 3 meses, vai ser essa bagunça. Uma hora que está muito caro, mas 3 dias depois apareceu uma oportunidade, aqui internamente. Né? No mundo, no médio e longo prazo, aumento de preços por conta de aumento de tarifa nos Estados Unidos para o americano e, para o geral, vai ter o aumento do custo da logística. Hoje, como livre mercado, cada um compra no melhor preço, não chega mais rápido, não quer mais próximo. No futuro, eu vou ter que trazer de longe porque não compensa comprar o de perto porque fica muito caro. Então, vai ter aumento de preço para todos, principalmente para o americano. Para o Brasil, no curto prazo, vai ser essa coisa de ver quem está jogando café no mercado para fazer caixa para a gente comprar quem é mais barato. Então, pode ser que no curto prazo tenha uma queda de preço para depois a gente estabilizar os preços de atualmente. Né? E aí, pessoal, eu tenho uma boa notícia para esse tarifaço, que não é boa notícia, né, para o mercado de cafés, mas que falta café no mundo. Nos últimos 4 anos tem mostrado que a produção tem sido menor que a demanda. Então está faltando café no mundo. Então quem tiver café vai vender. Tá? Precisa se organizar da forma mais rápida possível. Tá? Então não tem tipo, vai ficar café no estoque. Isso não tem. Tá? Com os preços que estão hoje,
com as margens, posso dizer que melhores que estão hoje, está mais fácil, inclusive, do produtor ter margem para negociar. Porque se fosse isso há 2, 3 anos atrás, né, onde o produtor, coitado, né, vendia café abaixo de preço de custo, ele não tinha margem para negociar. Hoje ele consegue negociar melhor, ele está numa situação mais confortável, vamos chamar assim, para conseguir colocar o produto no mercado com mais opções, sem ser sempre esmagando as margens, né? Então, posso dizer que em relação com tarifa ou sem tarifa, todo mundo vai vender o café, as pessoas vão continuar tomando o café, um pouquinho mais caro, mas vão continuar tomando café. É isso, pessoal. Então, essa é a minha análise. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui o seu like pra gente e recomende esse vídeo para outras pessoas, para elas entenderem um pouquinho do nosso mercado de café também. Tá bom? Muito obrigado, até logo.